Então, pessoal, certamente vocês estão acompanhando aí a votação da questão do marco temporal no STF, mais um arroba autoritário do STF, ultrapassando totalmente as suas prerrogativas, ultrapassando os seus papéis constitucionais dentro do sistema de divisão de três poderes, legislando a respeito de um tema tão importante quanto esse aí. Então, de fato, como o Congresso Nacional não fez nenhuma lei no sentido de determinar a questão de parâmetros para demarcação de terras indígenas, o que o STF decidiu então? Então, o STF decidiu derrubar esse marco temporal aí. Isso basicamente implica dizer que terras indígenas que não estavam demarcadas quando da Constituição Federal, 1988, foram demarcadas muito depois ou não foram sequer demarcadas ainda, locais que são reivindicados por índios como sendo suas terras ancestrais, poderão se tornar reservas indígenas, ser entregues para esses índios aí, inclusive muitas terras que foram legalmente adquiridas por seus atuais proprietários aí e que precisarão então ser desapropriadas e entregues para alguma tribo indígena, alguma aldeia ou algo assim, né? Então, com a repercussão disso aí, com a 9-2 foi o placar do STF a favor do fim do marco temporal, o que isso representa no final das contas? Representa um possível, provável prejuízo para o agronegócio no Brasil. Estamos falando aqui de uma conta de bilhões de reais por ano. Vamos dar uma olhada nesses números, no porquê que isso vai acontecer, de acordo aqui com o senhor Paulo Sérgio Aguiar, que é um produtor aí de algodão brasileiro e tudo mais, e vamos ver então como isso pode prejudicar o setor do agro brasileiro como um todo, que é um grande motor da nossa economia no final das contas, né? Não se esqueça, deixe o seu like e seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza, não é? Então ele deu uma entrevista aqui para o pessoal da Folha de São Paulo, painel SA da Folha de São Paulo, foi perguntado aqui a respeito de se essa decisão do Supremo Tribunal Federal pegou o pessoal de surpresa, e ele afirmou que sim, eles acreditaram aí que haveria um posicionamento sim por parte do STF, mas não aí uma coisa tão drástica, mas algum tipo de meio termo, igual aconteceu mais ou menos na questão lá da demissão sem justa causa que foi julgada recentemente no STF, chegaram numa solução de conciliação. Agora, o que ele diz é o seguinte, né? Que deve ter algum tipo de grau de mensuração para você determinar a demarcação de terras indígenas, que foi algo que a Constituição Federal fez então, e não você deixar a coisa de forma subjetiva, porque você dá muito poder para os demarcadores de terra, para os indígenas também, e você acaba pendendo a balança para um lado da história, prejudica o produtor rural, até porque ele vai ter uma grande insegurança jurídica nessa hora. E aí o que vai acontecer então a partir dessa decisão, de acordo com esse produtor aqui, como é que é o nome dele? Paulo Sérgio Aguiar, que ele é inclusive aqui vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Então Paulo Sérgio Aguiar aqui, o que ele acredita que vai acontecer então a partir de agora? Ele acredita que a FUNAI vai começar a acelerar os processos de demarcação de terras indígenas aí, colocando as equipes lá de antropólogos em campo ali para fazer as demarcações, né? Então tem aí 478 pedidos feitos por índios aí, que não tem portaria, e isso vai começar a ser analisado a partir de agora. 478 pedidos de demarcação de terras indígenas. Você consegue imaginar o tamanho disso aqui? Quanto de território nós estamos falando? E aí o pessoal prevê uma queda e uma perda de 42 bilhões de dólares, aí mais de 200 bilhões de reais, por ano com esse marco temporal aí, com a derrubada aí dessa questão, né? Então, de onde vem esse cálculo? Como que eles chegaram a esse valor? Quem fez isso aqui foi o Observatório Jurídico do Agro, né? Que está ligado à Frente Parlamentar da Agricultura, e eles fizeram então um levantamento com base nesses 478 pedidos aí de demarcação de terras indígenas, de reservas indígenas aí e tudo mais. Então eles acreditam que a atual área indígena, com base nesses pedidos todos aqui, pode dobrar, né? E muitos desses territórios já são utilizados hoje para agricultura, para pecuária, ou então são até mesmo cidades, né? Estão localizados, tem cidades localizadas nesses territórios, né? Então o que vai acontecer em relação a isso? Vai haver um aumento substancial dos territórios indígenas
indígenas já existentes aí, uma criação de muitas outras áreas também, né? Então aí, se eles fazendo uma extrapolação de áreas que já foram demarcadas no passado, chega-se aí então a um determinado número de áreas agrícolas e de pecuária aí que vão deixar de produzir porque elas vão ser expropriadas de seus donos, passadas para os indígenas então. Ah, mas os índios não poderiam produzir nessas terras, já que eles estão com elas? Simplesmente eles que vão ser os produtores agora? Obviamente não, porque essas terras, primeiro lugar, têm um índice de produtividade muito grande, né? A agricultura no Brasil é extremamente produtiva, muito competitiva no cenário internacional. O pessoal da Europa tem tanta raiva por conta disso, porque eles não aguentam competir com o agro brasileiro, dado o alto grau de eficiência que nós temos aqui. E além disso, os índios têm um estilo de produção ali próprio, né? Primeiro lugar aí, eles sequer aí têm condições de manter as plantações aí, manter o sistema produtivo atual, né? E conforme o Paulo Sérgio trata aqui também, essas terras aí têm pouco valor agregado aí, porque eles gostam mais de terras fechadas, né? Floresta, tem a vegetação ali, tem animais, tem frutas e ali um ou outro roçado de mandioca ou de milho. Eles não têm grandes áreas descampadas ali para você fazer uma agricultura extensiva ou uma pecuária extensiva também. Eles preferem a mata, aquele local fechado, onde vai ter ali uma clareira, onde eles montam a aldeia e tudo mais, e a partir dali eles vão explorar a floresta, os rios, os animais da região e tudo mais, talvez num pedacinho de terra fazer uma plantação, uma lavoura pequena ali, uma hortinha, de mandioca, de milho, né, esses carboidratos que os indígenas aqui das Américas sempre consumiram. Então não faz sentido para eles esse tipo de área de vegetação descampada, né, uma área que aí já está totalmente descampada, já foi utilizada para a agricultura. E aí, qual que é a esperança do pessoal do agro, então? É pressionar o Congresso Nacional para que seja votado um projeto nesse sentido, alguma lei nesse sentido aí, para determinar o marco temporal. Acredita-se que essa lei poderá se sobrepor à decisão do STF. Agora, de acordo com o Paulo Sérgio aqui, se essa lei não se sobrepuser à decisão do STF, for inferior a essa decisão, então o caminho seria uma emenda constitucional tratando desse tema. Fica a grande questão, será que uma emenda constitucional vai ser suficiente para barrar essa situação do marco temporal aí? Ou será que o STF simplesmente vai derrubar essa emenda assim que ela for aprovada, dizendo que é inconstitucional? Não dá para saber, estamos no país da insegurança jurídica, que cobra um preço muito caro, essa é a verdade. Olha a questão do agro agora. Será que o pessoal do STF, quando estava julgando o tema, querendo lacrar, querendo fazer toda essa agenda progressista que eles já abraçaram de forma definitiva, será que quando eles estavam analisando o tema, eles pararam para pensar que isso poderia ter um impacto de mais de 200 bilhões de reais num setor extremamente importante para o Brasil, para a economia brasileira? Porque se o agro perder, o Brasil inteiro perde, a arrecadação vai cair, o PIB vai cair, o agro vai parar de contratar transporte rodoviário para os seus produtos, o setor de transportes vai ser impactado, toda a cadeia logística vai ser impactada e o Brasil vai se tornar um país muito mais pobre caso tantas terras indígenas, aí supostamente indígenas, mas que são utilizadas hoje para agricultura e para pecuária, terras extremamente produtivas, sejam demarcadas pela FUNAI para sua desapropriação e entrega para índios, para supostos índios em muitos casos. Isso é importante frisar, não dá para saber se esse pessoal realmente tem algum vínculo com essas terras ou se trata apenas de puro interesse, aí, de puro aproveitamento de uma situação que surgiu. Tantos pedidos aí, mais de 400, quase 500, estacionados há tanto tempo e que não chegaram a nenhuma conclusão, não resultaram em nenhum tipo de cessão de terra para os indígenas. Será que eles realmente tem algum vínculo? Ah não, porque o meu antepassado passou por essa terra aqui 300 anos atrás. Poxa, não dá para levar a coisa nesse sentido. Primeiro porque não dá para provar, não há antropólogo que resolva essa situação, que comprova esse cenário, principalmente porque os índios eram nômades, né? Não tinham terras fixas, passavam por vários lugares aí, muito questionável se eles possuíam um determinado território para si próprio. Além do que, existe o fato de que os tupis, quando os portugueses chegaram no Brasil, os tupis estavam expulsando outras tribos indígenas aqui do litoral do Brasil. Então a coisa não é tão simples assim, né? E agora, se a quantidade de territórios indígenas vier de fato a dobrar no Brasil,
Brasil. Isso aí vai se tornar uma indústria da demarcação de terras, é claro, em detrimento do agronegócio, que é quem segura esse país de pé ainda. Se o agro tiver um prejuízo tão grande, as coisas vão piorar ainda mais para a economia do Brasil. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.